No domingo de Páscoa do ano de 1974, a polícia foi chamada ao apartamento da senhora Berta Adams, de 71 anos, num condomínio de classe alta em Palm Beach, nos Estados Unidos da América. Os vizinhos acharam estranho, porque conheciam mais ou menos as movimentações da senhora Berta e já fazia muitos dias que não sentiam nenhum tipo de ruído ou som vindo do seu apartamento, e como não havia sinais de vida e a senhora vivia sozinha e sem familiares, pediram à polícia que viesse verificar. A polícia veio e encontrou a senhora Berta morta. O exame do médico legista identificou que ela já estava morta, provavelmente há uma semana. E a causa de morte foi profunda desnutrição. A senhora tinha aproximadamente 30 quilos de peso e morrera de fome num apartamento de um condomínio de classe alta. Na verdade, nas últimas semanas, ela vinha pedindo comida aos vizinhos, que tinham estranhado, mas tinham-lhe dado. As roupas que a senhora Berta usava eram roupas que vinham de uma instituição de caridade, eram doadas, roupas em segunda mão. Para todos os efeitos, esta mulher vivia de forma quase miserável num apartamento de classe alta. Foi feita uma busca na sua casa. Não havia familiares a quem recorrer. E encontraram 2 chaves relativas a 2 caixas de depósito em bancos da cidade. Pelo fato de não haver familiares envolvidos, a polícia foi abrir estas caixas. Na primeira caixa encontrou $200 mil em dinheiro e ações de várias empresas, incluindo algumas ações de empresas de comunicação que, na altura do seu falecimento, valeriam aproximadamente $1 milhão. Na segunda caixa, encontraram $600 mil em dinheiro vivo e mais uma quantidade de ações. A senhora Adams, para todos os padrões do mundo, era uma mulher extremamente rica, mas morreu de fome. O que levou esta mulher a morrer assim? Porque, tendo tanto dinheiro, ela não se alimentava ao ponto de morrer de desnutrição. Qual foi a alteração mental que a acometeu? Foram feitas entrevistas e pesquisas e estudos, e os vizinhos responderam que a senhora agia de forma relativamente normal. Apenas demonstrava uma preocupação excessiva com as finanças e dava a entender que vivia com alguma dificuldade e que precisava guardar dinheiro. Os funcionários do banco, onde ela tinha todo este dinheiro guardado, relataram que ela era uma mulher como qualquer outra, que não dava sinais de doença mental, mas que realmente apresentava uma certa obsessão em guardar dinheiro. E dizia ela, pode ser que venha um dia difícil, pode ser que as coisas se compliquem, é preciso termos segurança. Berta Adams não era louca. Ela apenas confiava que a riqueza, de alguma forma, seria a sua segurança, que os bens materiais acumulados a protegeriam, e de tal modo ela acreditou nisso, que não usava as suas reservas e morreu de fome, milionária. Esta história triste nos fala de algo bastante comum. A maneira como o homem moderno busca as coisas mais importantes nos lugares mais errados. As coisas mais importantes nos lugares mais errados. Todos nós, necessitamos de amor, de paz, de sentir algum senso de realização,
de segurança. E aonde nós buscamos estas coisas? Normalmente buscamos em coisas materiais, em títulos humanos, no reconhecimento dos nossos pares, em poder, fama, dinheiro, bens materiais, que nos tragam uma sensação de conforto, de proteção, de segurança e que nos permitam ser bem avaliados pelas pessoas à nossa volta. Nós podemos não parar para pensar muito nisto, mas esta é a demanda do nosso século. Nós temos revistas, jornais, programas de televisão para seguir os ricos e famosos. Eles aparecem nas capas dos jornais e das revistas, são mencionados nos artigos e nas reportagens de televisão, são apresentados sempre como o ideal de vida. No fundo, de uma certa maneira, nós podemos dizer que o mundo em que nós vivemos vive o delírio da senhora Adams. Mas é curioso notar que isto não é nenhuma novidade. Um relato dos mais conhecidos dos Evangelhos nos mostra algo extremamente parecido. Eu vos convido a lermos este relato, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Diz assim, a palavra do Senhor: testemunho ocular do apóstolo Pedro, colocada em registro histórico por João Marcos, diz assim: pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e traz um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Este episódio foi tão marcante na vida dos discípulos de Jesus que dos 4 evangelistas, 3 contaram esta história: Marcos, Mateus e Lucas. E lendo os 3 que contaram a história, nós ficamos com um panorama mais completo do que aconteceu. Todos referem que este homem era extremamente rico, mas Mateus nos diz que ele era jovem. E Lucas nos diz que ele era um dirigente local, o que provavelmente significa, naquele contexto, que ele era chefe da sinagoga da sua cidade. Um príncipe entre o seu povo. A figura fica mais composta. Nós temos um jovem, líder da sua comunidade, dirigente religioso respeitado, conhecido, famoso no seu contexto, bem vestido provavelmente, que corre no meio da estrada e se ajoelha aos pés de Jesus. Porquê? Ele tem uma demanda, um pedido, ele busca alguma coisa. A sua busca é universal. Ele procura vida. Vida com V grande. Ele pergunta a Jesus sobre vida eterna. E quero que nós prestemos atenção neste pormenor e não nos enganemos. Quando este homem pergunta ao Senhor Jesus: que farei para herdar a vida eterna, ele não está a falar de eterno ou de vida no sentido de prolongamento, de tempo. Ele está a falar em termos de qualidade. Ele está a falar em termos de plenitude. Para os judeus era este o sentido da palavra. Ele fala de uma vida, de uma qualidade diferente.
Ele fala de uma vida que trouxesse ao coração do homem uma satisfação, um senso de vida especial. Ele está a falar da vida que, em teoria, na linguagem que os judeus usavam, era a vida de Deus. Só Deus tinha esta vida plena. E Ele quer ter esta vida. Ele quer ter a vida de Deus na sua vida. No fundo, é o que todos desejam. É o que todos nós queremos. Viver plenamente. Sentir que a nossa vida é completa, está cheia, plena. Todos nós queremos esta experiência. E este homem está a procurar isto. E qual é a sua vivência até então? Quais são as características deste homem que busca isto? E nós, olhando para o texto e percebendo quais são as suas características, podemos até ficar um bocado intrigados. Vejam bem comigo, ele era rico. O texto diz claramente que ele era muito rico. Segundo nós percebemos pela leitura nos vários evangelhos e no sentido do texto original, irmãos, este homem não era apenas um homem que tinha uma riqueza razoável. Não, ele era opulentamente rico. Tinha muito este homem, muito. As suas roupas provavelmente demonstrariam isto. Ele tinha atingido um nível de conforto garantido em que o luxo era algo diário. Nós podemos dizer que este homem tinha chegado ao ponto em que ele podia ter tudo aquilo que quisesse. Podia fazer aquilo que lhe apetecesse. Segundo a esmagadora maioria da humanidade hoje, este homem já tinha uma vida perfeita. Então tem tudo. Ele é rico, pode comprar o que quiser, pode ir onde quiser, pode fazer a vida que quiser, é extremamente rico. E o que é que ele quer mais? Mas o texto também diz que ele era um homem poderoso. Além de rico, ele tinha se tornado um dirigente, um líder na sua comunidade. É comum que as duas coisas andem junto, não é? Poder e riqueza muitas vezes andam junto. Este homem ocupava uma posição de destaque. Quando os seus amigos se reuniam, quando os seus familiares se encontravam, quando os seus conhecidos falavam e o assunto era ele, só falavam bem. Ele estava no topo. Quando as pessoas falavam dele, falavam com algum sentido de um bocadinho de inveja, porque este homem estava lá em cima. Tinha alcançado o que todos queriam. Era um orgulho para a sua família. Era uma satisfação para a sua nação. Era um exemplo para as novas gerações. Olha, assim é que devia ser. Isto é que é. Hein? Uau! Era religioso. E cuidadoso no cumprimento da religião. Como se a riqueza e o poder e a fome não bastassem, este homem era um homem cuidadoso. A sua riqueza e a sua posição não levaram a ser um playboy, um jovem que simplesmente gastava as coisas no prazer. Não, ele era cuidadoso com a sua vida religiosa, com os princípios morais do seu povo. Segundo nós podemos ler no texto, ele seguia a lei do seu país e da sua religião rigorosamente. Ele era um líder na sua comunidade religiosa local, o que era pouco comum para um jovem, o que significava que ele cumpria com muito rigor tudo aquilo que dizia respeito à religião, porque para se tornar chefe da sinagoga, sendo ainda jovem, não era algo habitual. Publicamente, ele cumpria todos os requisitos religiosos e podia dizer isto sem vergonha. Ele não tinha nenhum medo que alguém lhe apontasse alguma coisa na rua, porque a vida dele era impecável. E ele era jovem. Jovem. Tinha alcançado tudo isto ainda na juventude. Tinha chegado a um ponto em que a grande maioria não chega e ainda jovem. Talvez a riqueza fosse herança, nós não sabemos, o texto não diz. Mas seja como for, as outras coisas tinham sido pelo seu esforço, pelo seu valor, pelo seu talento, pela sua qualidade. Era um jovem excepcional. Eu imagino que a esta altura algumas mães aqui presentes estejam a pensar: o pastor pode-me apresentar este rapaz? É um excelente candidato a marido para a minha filha, não é? O rapaz é perfeito, não é? É jovem, é importante, tem uma boa posição, ainda por cima é cuidadoso em termos de cumprimento religioso, é ideal. Acredito que os homens estejam a pensar assim: é um bom exemplo, não é? Eu gostava de ser assim. Talvez os jovens possam dizer: como é que ele chegou lá tão depressa? Seria bom. E o jovem, irmãos? Diante de todo este panorama, que segundo os requisitos do nosso mundo de hoje, seriam perfeitos, e ele está contente? Não, não está. Não está. Ele claramente não está satisfeito. E o texto nos dá sinais evidentes da sua insatisfação. Primeiro,
Ele corre em público. Para a cultura do seu tempo, irmãos, isto era algo que nunca se devia fazer. Os homens de respeito na cultura do tempo de Jesus não corriam em público. Até porque para correr, e talvez esta imagem seja um bocadinho estranha para os irmãos, mas talvez o ajude a perceber o que isto significa. Eles usavam vestes compridas. Não andavam de calças como nós. Não dá para correr com um vestido longo. Os irmãos aqui não têm esta experiência, penso eu. As irmãs, se calhar, têm mais facilidade em perceber isto, não é? Com um vestido comprido que vai até aos pés, não dá para correr. Para poder correr é preciso fazer o quê? Puxar para cima. Os irmãos estão a ver a cena. Este jovem, respeitado, rico, com as suas vestes caras, ele puxa as vestes para cima, fica com os joelhos de fora para poder se movimentar mais depressa para poder chegar a Jesus. Estão a ver a situação? Não é uma cena muito bonita. Não se fazia. Mas a insatisfação dele era tão grande. Quando ele ouviu que Jesus estava a passar, ele teve que correr para chegar junto a Jesus. E não se limitou a correr. Ele chegou junto a Jesus e ele ajoelhou-se. Meus irmãos, estamos a falar de Israel, estamos a falar do povo judeu. Se há uma coisa que o povo judeu tinha aprendido é que nós não nos curvamos a não ser diante de Deus. Este povo tinha passado por um exílio, tinha sido expulso da sua terra, tinha ido parar no cativeiro, na Babilônia e na Pérsia, por causa de ter adorado outros deuses. O judeu tinha aprendido bem esta lição, não se curve diante de ninguém. E este homem ajoelha-se diante de Jesus. Ele, que é um homem importante, conhecido, famoso, rico. Diz que ele pede ajuda a Jesus em público. Seria muito melhor que ele o fizesse de forma privada, não é? Nós lemos outras histórias no Evangelho, como por exemplo Nicodemos. Nicodemos foi procurar Jesus, mas foi à noite. É assim menos visível, mais particular, mais sossegado. Não, ele vai em pleno dia. Ele deixa clara a sua insatisfação com a vida que tem. Para um homem que ocupava a posição dele, ser visto publicamente de joelhos ao pé de Jesus a perguntar como é que eu herdo a vida eterna, certamente despertou às pessoas que estavam à volta, mas espera aí, então, mas o que é isto? O que é isto? E ainda por cima, irmãos, vamos nos lembrar que Jesus estava rodeado por gente que provavelmente para o convívio deste jovem seriam pessoas reprováveis. Porque as pessoas com quem Jesus andava não eram a elite. Os seus discípulos eram pescadores, eram gente simples. Havia cobradores de impostos que tinham se convertido e andavam com Jesus. Era gente do povo, era gente sem uma posição que estivesse ao nível deste jovem, mas ele, sem se preocupar com nada disto, ele chega ao pé do profeta da Galileia. Este homem simples, sem formação oficial, sem reconhecimento das autoridades religiosas, sem o visual e a companhia que o recomendassem, este jovem, apesar de tudo, o coração dele não está satisfeito. A sua ansiedade é grande. E ele ajoelha-se diante de Jesus e ele diz: Mestre, Mestre. Curioso, irmãos, porque ao ler a respeito dele e daquilo que ele está a experimentar e está a viver, parece que estamos a ler algumas das histórias que ainda este ano nós lemos, de atores famosos, de pessoas em posição importante na sociedade, que podem ser admirados por todos, chegando ao ponto do desespero de se suicidarem. Como, por exemplo, o ator Robin Williams, tão famoso, tão conhecido, não é? Aclamado mundialmente, chegou a um ponto que não aguentou mais, suicidou-se. Rico, famoso, com o seu nome elogiado em todo o mundo, mas chegou a este ponto. Por que será? Estava a procurar no lugar errado. E o jovem interpela Jesus com paixão. E Jesus pega toda aquela impetuosidade dele e manda parar e trava imediatamente. Como é que é? Bom mestre. Espera aí um pouco, rapaz, vamos conversar um bocadinho. Porquê é que me chamas bom? Bom? Estás a pensar no que estás a dizer? É curioso, irmãos, porque todo o discurso, todo o diálogo de Jesus com este jovem vai gerar um bocado à volta desta primeira interrupção. Para um bocadinho, para e pensa, respira. Estás muito ansioso, estás aí muito ofegante. Bom. Há duas palavras principais na língua original, na língua grega, para falar bom. Existe a palavra kalos, que significa bom no sentido exterior, bonito, agradável de se ver.
Mas não é esta a palavra usada aqui. A palavra usada aqui é a palavra agatos, que significa bom no sentido interior. Bom no sentido de virtuoso. É uma coisa boa dentro. Ele disse que Jesus era bom, ou seja, que Jesus era virtuoso. E Jesus para aquele jovem antes de continuar e diz: mas espera aí, estás a falar de virtude, sabes o que é isto? Entendes o que é isto? Compreendes que só Deus é perfeitamente virtuoso? O que é que estás a dizer com isto? Reconheces que eu sou o Messias e que estou aqui como Deus na terra? Ou se não entendeste isso ainda, o que é que estás aí a falar quando falas de bom? Por acaso tu achas que te aproximaste desta verdade? E logo a seguir, Jesus pergunta àquele jovem: cumpres a lei? E faz-lhe uma lista dos mandamentos. A segunda parte dos mandamentos. E é interessante, irmãos, porque esta linha de pensamento de Jesus muitas vezes nos confunde. Se este jovem está à procura de sentido na vida e busca a salvação, porquê é que Jesus lhe fala sobre a lei? A lei pode salvar? Será que era o cumprimento de regras religiosas que o ia salvar? É esta a mensagem de Jesus? Que ele devia seguir a lei? Nós sabemos que, lendo aquilo que Jesus ensinou e lendo aquilo que encontramos no Novo Testamento, a Bíblia nos fala claramente que a salvação se obtém através do arrependimento e da fé. Arrependa-se dos seus pecados. Você está separado de Deus por causa da sua vida, porque você fez de conta que Deus não existia. Tem vivido a sua vida sem que Deus faça parte dela. E você foi criado para viver com Deus. Então, ao fazer isto, você está em pecado, está afastado de Deus. Arrependa-se e creia. A única maneira de você chegar lá é pela fé. Foi Jesus que fez aquilo que você precisava. Para poder chegar a Ele, você precisa crer no sacrifício de Jesus. Mas como é que alguém vai se arrepender dos seus pecados se não reconhece o seu mal? Quando Jesus fala a este jovem sobre a lei, Jesus está a fazer uso da lei para tentar ajudá-lo a compreender onde ele está errado. Jesus está a fazer aqui aquilo que Paulo, alguns anos mais tarde, vai interpretar quando escreve as suas cartas e diz assim: a lei só servia para uma coisa, levar a Jesus. Mostrar o pecado. Era um espelho que nos mostrava como estávamos errados. Mas vejam como é que este jovem reage, irmãos. Superficialmente, como tinha feito até aqui. A sua ansiedade não parou, ele continua a correr. E Jesus pergunta: cumpres a lei? Cumpres a lei? Tens cumprido a lei de verdade? E ele pergunta àquele homem: a lei, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Tens cumprido a lei? E o jovem, sem pestanejar, sem qualquer senso de falha na sua vida, e talvez até de forma sincera, simplesmente diz a Jesus: eu, pecador? Não, sou uma boa pessoa. Tenho feito tudo certinho. Tenho cumprido tudo, não tem nada de errado em mim. É tão curioso, irmãos, que o homem não gosta desta palavra pecado. E não gosta quando alguém o chama de pecador. A resposta do homem é sempre assim: eu não sou mau, eu não sou tão mau assim, há gente muito pior do que eu. Já citei aqui aos irmãos, apenas lembrar, uma história muito conhecida do pregador Spurgeon, que uma vez foi visitar uma cadeia, e ele ia de cela em cela, e cada cela que ele entrava, ele ficava ali 2 minutos e saía. E finalmente ele entrou numa cela onde ficou, nunca mais de lá saía. Passou mais de 1 hora lá dentro com o preso. E finalmente, quando ele saiu, o guarda que estava a acompanhá-lo não resistiu. Pastor, explique lá, deixe lá para eu perceber. Não consigo perceber. Quer dizer, nesta cela o senhor demorou 2 minutos, naquela cela 2 minutos, naquela cela 1 minuto e meio. E agora nesta demorou mais de 1 hora. O que é que aconteceu? Spurgeon sorriu para o guarda prisional e disse assim: é porque nesta última onde eu estive, era ele culpado. Em todas as outras celas, quando Spurgeon entrava e começava a conversar, o preso começava a desculpar: eu sou inocente, não fui eu que fiz, não tem nada a ver comigo. Eu não sou má pessoa, eu até sou bonzinho. Este aqui não precisa de ouvir, não está preparado. Se ele é bom, não precisa de Deus para nada. Mas quando ele entrou naquela cela e ele perguntou àquele último preso, aquele preso disse: eu sou pecador, sou miserável, estou aqui porque eu mereço, é aqui que eu tinha mesmo que estar. Para mim não tem solução, não há caminho. Então, agora sim, agora aqui vamos conversar. Porque este aqui tem consciência de pecado. Este jovem não tinha. E Jesus pergunta: cumpres a lei? E ele diz: eu cumpro tudo. Mas Jesus já nos tinha dado a interpretação da lei. Lembram-se, irmãos? Lá no Sermão do Monte, ele dizia: vocês ouviram dizer não adulterarás, porém eu digo, quando tu tiveste maus pensamentos na tua mente a respeito de uma mulher, já pecaste. A lei diz não matarás, mas quando no teu coração tu tens raiva de alguém, é como se tivesses matado, só não matas, não, senão vais parar à cadeia. Querias eliminar a pessoa, mas não podes. Então já pecaste.
Mas este jovem não tem consciência. E notem que Jesus só lhe apresenta a segunda tábua da lei. Nem sequer fala da primeira. Porque a lei começa de outra maneira. A lei começa dizendo: ama o teu Deus. Não adores ídolos. Não é? Respeita o nome do Senhor. Mas Jesus nem vai para a primeira lei. Porque se este jovem tão rapidamente é capaz de dizer que cumpre tudo em respeito à segunda tábua da lei, então em relação à primeira ele também faria. Então Jesus olha para ele. E eu acho tão bonito este pormenor do texto, irmãos. Diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Viu um coração desejoso, necessitado, sincero, enganado, mas sincero. E Jesus então lhe dá a solução e diz: só te falta uma coisa. Os irmãos podem imaginar o que aconteceu nesta hora. Eu tento imaginar, os irmãos sabem, a minha imaginação é fértil. Eu tento imaginar a cena. Aquele jovem prostrado à frente de Jesus. E o auditório que está à sua volta surpreso com o que está a acontecer. E o diálogo que se desenvolve. E de repente Jesus diz: só te falta uma coisa. A impressão que eu tenho é que tudo parou. Até os passarinhos pararam de cantar nas árvores e olharam: vem, vamos ver o que é que vai sair aí. Só te falta uma coisa. Suspense. O que será? E a resposta de Jesus parece uma bomba. Parece tão dura, tão pesada. Vai. Vende tudo. Tudo. Dá-o aos pobres. Depois vem e segue-me. Porquê que Jesus deu esta resposta? Ela não é dura demais? Se o jovem está à procura de salvação, esta é a maneira de obter a salvação? É através das boas obras, afinal? É vendendo e dando aos pobres, é boas obras. Então é pelas boas obras que ele adquire a salvação? É isso que Jesus está a dizer a ele? Se nós lemos a história, irmãos, e nos versículos anteriores a esta história, nós já sabemos que não é nada disto, porque nos versículos anteriores, Jesus recebeu as criancinhas e tomou-as no seu colo e disse: destes é o reino dos céus. E logo a seguir, Jesus vai explicar aos discípulos o problema. Ele diz: os ricos não conseguem a salvação porque confiam demasiadamente nas riquezas. Estão a procurar a coisa mais importante no lugar errado. É por isso que Jesus disse o que disse a este jovem, porque ele achava que era perfeito, ele achava que não tinha pecado, ele achava que estava tão bem com Deus e afinal ele não estava pronto a pagar o preço da humildade, do arrependimento, do reconhecimento da sua falta, da percepção do seu egoísmo, da sua vida centrada nos seus bens e nele mesmo. Ao dar esta resposta a este jovem, Jesus está a dizer: desfaz-te do teu Deus. Porque tu tens um Deus. O teu Deus são as tuas propriedades. Desfaz-te do teu Deus. Desfaz-te do teu orgulho, com que tão sabiamente dizes: eu cumpro toda a lei, não falho em nada, sou perfeito. Deita fora tudo isto e mostra que realmente amas o próximo. Dá os teus bens a eles. E mostra que realmente amas a Deus. Vem e segue-me. A escolha é simples. Quem vai ditar a tua vida? Deus ou tu? E o texto termina de forma tão triste, porque diz que este jovem foi-se embora triste. Notem bem, irmãos. O texto não diz que ele não entendeu. O texto não diz que ele teve dificuldade em perceber o que Jesus estava a dizer. O texto não diz que a mensagem de Jesus não chegou ao coração dele. O texto diz que ele não aceitou. Que ele preferiu ficar com as suas próprias opções. Que ele decidiu seguir o seu próprio caminho. A resposta dele, no fundo, foi: ok, já percebi como é que se obtém vida, mas olha, eu quero continuar a seguir esta que eu tenho. Ela realmente não me satisfaz. Não tem sido o suficiente para mim, mas eu vou continuar nesta. Já percebi que Deus tem que ter o primeiro lugar, mas eu vou continuar nesta. Já percebi que as riquezas não me satisfazem, mas eu vou continuar com elas. Já percebi que eu sou pecador e preciso me arrepender, mas vou continuar no meu pecado. Esta foi a resposta do jovem. Ele precisava entender que era pecador. Nós precisamos perceber que somos pecadores. E quando dizemos isto, não estamos a dizer que somos profundamente maus. Não. Estamos a dizer de forma muito simples que nós escolhemos viver sem Deus.
Fizemos opções para a nossa vida e essas opções são viver sem Deus, não nos preocuparmos minimamente com Ele, deixarmos como uma forma completamente secundária e desimportante das nossas vidas. E nós nos colocamos a nós no centro da vida. E os nossos bens, a nossa vontade, a nossa satisfação, o nosso conforto é o mais importante. Isto é pecado, é o que a Bíblia diz. Porque nós nunca vamos encontrar satisfação a não ser em Deus. E nós fomos feitos para andar com Ele. E enquanto andarmos assim, vamos andar insatisfeitos. Arrependa-se. Entregue a sua vida. Não há outra forma de nós ganharmos a nossa vida, a não ser perdermos a vida no sentido humano, que é pegar nela e colocar nas mãos de Deus, abrir mão do controle dela e dizer, eu entendi, mas eu não quero mais continuar a viver esta vida que eu tenho, ela não é suficiente, não é plena, eu preciso desta vida plena que tu podes dar. Eu quero, perdoa-me por andar tão longe de ti, perdoa-me pelo pecado que tomou conta da minha vida, perdoa pelo meu egoísmo, pelo meu egocentrismo, perdoa, porque por causa destas coisas que me condenaram, Jesus teve que morrer. A mensagem central do Evangelho é esta: Deus nos ama de tal maneira que, tendo nós escolhido viver longe dele, Ele não nos deixou. Continua atrás de nós. Todo mundo sabe como é triste a história de um amor não correspondido. Esta é a principal história que nós ouvimos, irmãos. É a história da humanidade e Deus. Deus ama a humanidade e a humanidade não quer saber do seu amor. Mas Deus nos ama de forma tal que Ele fez tudo o que era preciso para que nós pudéssemos voltar a andar com Ele. Ele veio aqui sofrer a nossa experiência de vida, viver aquilo que nós vivemos e morrer a nossa morte, para que nós não precisássemos viver sem Ele e morrer sem Ele. Quando Jesus morreu na cruz, Ele estava a sofrer por aquilo que nós temos feito e que nos afastou de Deus. E Ele o fez para que nós pudéssemos voltar a andar com Deus. O que nós precisamos, e o que a Bíblia nos ensina, a mensagem do Evangelho, é que isto nos é oferecido gratuitamente. Nós temos que reconhecer o nosso pecado. Temos que pedir a Deus perdão pelas nossas faltas. E temos que aceitar a salvação que Jesus nos oferece. Eu peço que todos abaixem a cabeça agora e fechem os olhos. Isto não é uma questão de ritual, é apenas para você se concentrar. Porque nós nos distraímos com aquilo que está a acontecer à nossa volta. E agora, se você abaixou a sua cabeça e fechou os olhos, pode se concentrar naquilo que estamos aqui a dizer. O que nós estamos a transmitir-lhe é aquilo que é de mais importante para nós. Se nós o convidamos para estar aqui entre nós hoje, é porque não há nada mais valioso que nós possamos lhe dar, a não ser esta mensagem. Porque ela representou para nós a descoberta da vida com um V grande, da vida com Deus, da paz no nosso coração, da certeza de uma vida eterna, de uma plenitude que nunca tínhamos experimentado sem Ele. E nós queremos que você tenha a oportunidade de fazer aquilo que nós um dia fizemos, que foi, reconhecendo isto, pedir a Deus perdão e reconhecer aquilo que Jesus fez por nós. Eu vou fazer uma oração que talvez possa ajudá-lo. E se você desejar repetir esta oração no seu coração, fale com Deus desta maneira. Senhor, eu ouvi a tua mensagem nesta manhã e eu entendi a minha situação como pecador. E eu peço-te perdão pelo meu pecado. Eu sei que tenho vivido longe de ti, mas obrigado pelo teu amor. Obrigado por esta salvação que é oferecida. Eu preciso dela. Tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. Eu creio que Jesus morreu para que eu pudesse ter esta vida. Vem fazer esta diferença no meu coração. Eu te peço isto em nome de Jesus. Amém.